E a Sorriso FM recebe aqui na bancada da Voz do Povo nosso amigo Valdinei Rondon, assim posso chamá-lo, tenho certeza, chefe do nosso cartório eleitoral. Fica sempre na nossa pauta, no topo da pauta, quando é tempo de eleição, mas às vezes, fora do tempo de eleição, tem que convidar, né, Valdinei, porque há informações de relevância para a comunidade. E hoje ele foi convidado aqui para falar sobre o cadastramento biométrico. Já está sendo feito, Valdinei, eu queria que você explicasse para a gente. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, obrigado. Sim, o recadastramento biométrico retornou desde o dia 6 de março, né, nós retomamos, para que as pessoas possam ir até o cartório eleitoral e realizar o procedimento de coleta biométrica. Então, desde o dia 6 de abril, desde o dia 6 de março, nós estamos fazendo essa coleta de forma ordinária, então todas as pessoas que lá comparecem, a gente já faz o atendimento com a coleta. Para Sorriso, que números vocês têm? Quantas pessoas precisariam comparecer ainda que ainda não fizeram esse trabalho? Então, aqui para Sorriso, nós estamos hoje com aproximadamente 11 mil eleitores que não fizeram ainda a coleta biométrica. São eleitores que durante a pandemia, durante esse período de pandemia, que não estava tendo recadastramento, que atualizaram o seu título, que transferiram para cá, que fizeram o seu primeiro título, né? Além daquelas pessoas que já moravam aqui quando foi feito o procedimento de recadastramento biométrico, que encerrou em 2018, e não regularizaram. Esses eleitores, inclusive, são aqueles que toda eleição fica com título cancelado, que nas duas últimas conseguiram votar porque o TSE fez um procedimento para que essas pessoas não tivessem o prejuízo de voto. Acredito, nós não temos essa informação, vai ser uma coisa que vai ser definida pelo TSE até a eleição do ano que vem, mas é bem possível que o TSE não volte a permitir, a liberar essas inscrições, né? São eleitores que eventualmente podem não estar mais morando aqui, mas é possível que uma parcela dessa população esteja morando aqui. Esses títulos de eleitores que deixaram de comparecer naquela revisão são cerca de 5 mil eleitores, né? Então, que daqui a pouco vão ter o título novamente cancelado, e é importante que regularize. O título cancelado dá problema no CPF, e suspendendo o CPF, a pessoa tem de forma imediata problema com conta, problema para fazer matrícula em faculdade, passaporte, uma série de problemas. Importante manter em dia, uma documentação que se mantém em dia. Se depois a pessoa disser, não quero votar, é um problema dela, um direito que ela tem até anular o voto, votar em branco, o que quer que seja, né? Mas manter o documento em dia é uma obrigação legal que nós temos, né, Sim, Valdinei? sim, com certeza. Acredito que boa parte da população já tenha conhecimento, mas já há algum tempo foi aprovado o documento de identificação única. Esse documento de identificação única usa como número o CPF, está sendo implementado no estado do Mato Grosso, ainda não iniciou, né? Mas aos poucos tem sido implementado, e essa implementação tem feito o casamento dos dados da Justiça Eleitoral com o CPF. Entra o título nesse documento também, o número do título do eleitor. Entra, então é importantíssimo. E hoje em dia também as pessoas utilizam muito a questão da biometria para fazer o seu cadastro no portal Gov, que lhe dá acesso aos serviços, aos diversos serviços do governo, né, como pedidos no INSS, verificação de problemas, abertura de chamados, Receita Federal também, imposto de renda. E um dos pontos que se tem para ter o selo ouro, que é o selo que garante para você o acesso A a tudo todos os isso, serviços, é a a biometria. biometria, porque ele faz o reconhecimento facial. Então é importante que as pessoas atualizem e não deixem para a última hora. Infelizmente, nós brasileiros temos aquela mania de sempre de última hora de formar filas, né? Todo ano de eleição, no mês de maio, encerra o cadastro. Não tem necessidade das pessoas irem no mês de maio Vai fazerem todo mundo os em maio. procedimentos, Já né? pode ir A, agora a lá, Justiça já. Eleitoral está aberta o tempo todo, nós fazemos o atendimento o tempo todo, então é importante que as pessoas realmente compareçam de forma antecipada para evitar problemas. Inclusive, continua também o serviço de atendimento via título NET, então as pessoas podem fazer essa solicitação via título NET, mas se ela não tiver a biometria, Tem o que ser próprio pessoal. sistema vai informar que ele deve comparecer Ao em cartório. até 30 dias para fazer a coleta. Se ele não fizer, aquele pedido dele é cancelado, é excluído do sistema. Bom, agora nós temos a previsão de eleição para o ano que vem. E, então, em maio do ano que vem, novamente nós vamos ter o encerramento deste prazo, né? Esse ano não tem encerramento de prazo, mas já está realizando transferência de título, todo esse processo o tempo Todo, inteiro. o tempo todo, alistamento, a transferência, a atualização, que é a revisão de dados.
É importante também que o eleitor ele saiba que uma série de serviços da Justiça Eleitoral estão disponíveis na internet. Então, hoje, por exemplo, se o eleitor ele perdeu o título dele, ele consegue retirar a sua segunda via direta pela internet sem necessidade de ir no cartório eleitoral. Deixou de votar, tem multa, ele consegue fazer também a impressão dessa multa, o pagamento via Pix, e até 5 minutos ele pagando via Pix, o próprio sistema já faz a baixa e ele já consegue imprimir a sua certidão de quitação eleitoral, que muitas vezes é necessária para ele regularizar, por exemplo, o passaporte, para fazer algum cadastro junto à prefeitura, que às vezes é necessário fazer a comprovação da quitação. Então, tudo isso é importante que o eleitor ele realmente deixe o seu cadastro em dia. Como você falou, a questão de votar ou não é direito individual de cada um. Agora, ter o documento em dia, ter o documento de forma regular é obrigação de todos. Muito bem, então o cartório eleitoral está atendendo. Em que horário, se você puder reforçar aí o endereço? Porque tem muitas pessoas novas em Sorriso a cada dia, né, Valdinei? Isso a gente sabe. Um crescimento de 20%. E essas pessoas que vão chegando, elas podem também transferir o título e tem que fazer a biometria se não tiverem feito nas suas cidades, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo para o pessoal, né? É importante fazer a transferência da sua inscrição, porque muita gente às vezes vem de fora e fica lá 5, 10, 15 anos, usufruindo dos serviços da cidade, mas não transfere o seu título, né? Se você está morando no município, é importante fazer essa transferência, até para reforçar junto ao município, para que o município reforce também junto ao governo federal, ao governo estadual. Políticas públicas depende disso, né? Isso, com certeza, as políticas públicas. Então, desde que a pessoa já tenha no mínimo 3 meses residindo no município de Sorriso, conforme determina a lei, ela já pode fazer a sua transferência, porque ela precisa comprovar que ela já reside aqui no mínimo há 3 meses. Certo. Então, esses eleitores que precisam fazer a transferência, procurem o cartório eleitoral, munido com seus documentos pessoais, um comprovante de endereço. Não tem comprovante de endereço, leve sua carteira de trabalho. Não tem carteira de trabalho, leve tudo aquilo que tem para que a gente verifique a situação e, se for o caso, a gente faça essa transferência, né? Ou utilize o serviço pela internet, através do Título.net para fazer esse pedido. E presencialmente nós estamos funcionando ali na Rua das Canoas 583, ao lado do fórum, das 7h30 às 13h30, sem intervalo para o almoço, de segunda a sexta-feira. Para o cadastramento biométrico, qual documento tem que levar? Sempre levar documentos pessoais e comprovante de endereço. Se o eleitor ele é de Sorriso, ele já tem o título em Sorriso, ele vai fazer apenas a atualização dos seus dados, basta documentos pessoais. Porque como o título dele já é daqui, ele simplesmente vai declarar o seu endereço atual ou o mesmo endereço onde ele está residindo. Agora, se é a transferência que ele precisa fazer, aí ele tem que levar sempre o comprovante de endereço com mais de 3 meses. E no caso do alistamento, que é o primeiro título, normalmente são menores, eles vão levar os documentos dos pais e eles não têm que comprovar nenhum período de residência. Basta que comprove a residência. E os eleitores acima do sexo masculino, acima de 18 anos, eles precisam primeiro fazer o seu cadastramento, fazer o seu alistamento militar. Ele precisa levar o comprovante de alistamento militar para fazer o seu primeiro título, se ele já está naquele período que ele tinha que se apresentar à junta militar. Muito bem, importante manter-se em dia, né, com toda essa papelada, para não precisar correr. Surge uma oportunidade de trabalho, às vezes é exigido, né? Sim. E a pessoa vai ainda despender de mais tempo, né? Sempre aparecem pessoas lá assim, com muita pressa, desesperadas, porque elas precisam regularizar o seu MEI, criar o seu MEI, atrás de questão de CNPJ, um problema no CPF que surgiu por causa do título, né? E aí a pessoa ela vai lá correndo e muitas vezes nós não temos como resolver de forma imediata. Porque por mais que a pessoa ela vá lá, por exemplo, hoje, aqueles dados que foram recolhidos hoje, eles vão ser processados. Então, não é processado de forma imediata. Depende do sistema. Então, é importante que a pessoa ela vá de forma mais antecipada possível, que ela realmente faça sempre essa regularização para ela evitar problemas. Lembrando também que não é necessário que a pessoa, por exemplo, que escolheu um local de votação, vamos supor ali o IVET, não é necessário que ela fique a vida toda naquela mesma escola. Ela mudou agora lá para o Rota do Sol, ela pode alterar o seu local de votação, até para evitar que no dia da eleição ela tenha que se deslocar numa distância muito grande, que ela venha a ser submetida por algum aliciamento por transporte de eleitores, porque é crime, aí depois ela vai ter dor de cabeça. Então, tudo isso é importante, que a pessoa tenha conhecimento, ela sempre procure votar mais perto da sua residência,
né? E a gente sempre, na medida do possível, também a Justiça Eleitoral sempre vai tentando criar locais de votação novos para poder facilitar também a vida do eleitor. Maravilha. Obrigada, Valdinei. É sempre um prazer recebê-lo aqui nos estúdios, que a gente leva muita informação para o nosso ouvinte e sempre com esse propósito, que as pessoas façam com calma, né? Seu trabalho. Das 7 às 11, das 7 às 13, aliás, então, todos os dias, segunda a sexta, vocês estão lá, né? Isso, das 7h30 às 13h30. 7h30, 13h30. Muito bem. Obrigada, Eu que Valdinei. agradeço.